Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 8, diz assim: E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Irmãos, nós aqui estamos diante de uma cena em qual Pedro ele pede para que Jesus se afaste dele. Mas se nós pudermos perceber desde o início o que está acontecendo é o seguinte: Pedro ele estava pescando e na medida em que ele estava pescando, ele não consegue pegar nenhum peixe sequer. Agora imagine essa cena para um pescador, não conseguir pegar um peixe. Pedro passou a noite toda, mais João, mais Tiago, mais André, mais os seus amigos, e não conseguiu pegar nenhum peixe. E quando ele já está saindo, já sai do barco, ele vê Jesus ensinando a multidão, e Jesus já tem pedido o barco para ensinar. E Jesus chega um momento em que diz a Pedro: olha, joga a rede do lado direito. E Pedro disse: Mestre, Senhor, tendo nós pescado a noite toda, não pegamos um peixe sequer, mas sob a tua palavra eu jogarei a rede. E quando Pedro joga a rede, acontece exatamente isso. Vem tantos peixes para a rede que o barco quase caía, quase virava. Sabe o que é isso? Ele resolve agir pela palavra de Deus. Ele resolve agir pela palavra do Senhor. Pedro resolve agir pela determinação da palavra do Altíssimo. Toda vez que uma pessoa ela resolve agir pela palavra de Deus, então os milagres começam a acontecer. Toda vez que uma pessoa resolve agir pela vontade de Deus, ela começa então a prosperar. Ela começa então a pisar firme. Os seus passos são confirmados pelo Senhor. Quando uma pessoa resolve estar compactuado à vontade do Senhor, ou seja, de acordo com a vontade do Senhor, então essa pessoa vai começar a andar. E conforme ela vai andando, ela vai percebendo que a vontade do Senhor ela é perfeita. Ela vai percebendo que a vontade do Senhor ela é soberana em absolutamente tudo. Porque quando Pedro diz: olha, eu jogarei a rede sob a tua palavra, Pedro ali já estava obedecendo e mal sabia ele o que ia acontecer. Porque toda vez que nós resolvemos andar pela fé, nós não sabemos o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, nós só temos a fé que Ele vai fazer. E Pedro, ele ali joga a rede e ele poderia até pensar, ó, talvez venha um peixe, 2 peixes, mas veio muitos e muitos e muitos peixes. Veio tantos peixes que nem mesmo o barco conseguiu ficar de bem. Ou seja, o barco quase virava. Sabe o que é isso? É que Jesus ele gosta de surpreender. Jesus ele gosta de mostrar que o agir dele é poderoso. Jesus ele gosta de mostrar que o agir dele é superior até o nosso melhor pensamento. No versículo de número 6, a palavra diz assim: então fazendo assim, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-se-lhes a rede. Versículo 7, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase ia a pique. Foi preciso até mesmo pedir ajuda. Isso porque, quando o operar de Deus ele é grande, as bênçãos começam a se multiplicar de tal maneira que é necessário dividir com outros, para que você venha entender melhor ainda. Quando uma pessoa ela é muito abençoada por Deus, as suas bênçãos elas são tantas que então começam a se repartir.
com aqueles que estão próximos. Abraão é prova disso. Quando Abraão ele está andando de acordo com a vontade do Senhor, logo o seu sobrinho é abençoado por causa dele. Quando nós vemos até mesmo José, uma nação foi abençoada por causa de José. Ah, se não fosse o Senhor usando José, o que seria então do mundo todo com aquela grande fome? Aqueles 7 anos de fome, o que seria? Quando nós compreendemos que o Senhor assim usa os seus e através dos seus pode abençoar aqueles que estão próximos, nós devemos entender que nós devemos ficar perto de pessoas que têm a presença de Deus, de pessoas que obedecem à palavra de Deus, de pessoas que estão dispostas a perder absolutamente tudo que for preciso, tudo que for necessário, apenas para agradar ao Senhor, apenas para louvar ao nome do Senhor. Nós devemos entender que pessoas cheias do Espírito Santo vai nos ajudar a sermos melhores, vai nos ajudar a termos forças para continuar, vai nos ajudar para seguirmos em frente, vai nos ajudar para termos intimidade com o Senhor, vai nos ajudar. Essas pessoas elas vão nos ajudar por quê? Por um simples motivo, porque tais pessoas elas sabem muito bem que aqueles que obedecem à palavra de Deus, que têm intimidade com o Senhor, essas pessoas têm uma presença de Deus em sua vida tão grande que onde há tristeza começa então a haver a alegria, onde há conflitos começa então a haver paz, onde há divisões, ódio, começa a haver união, começa a haver amor, porque onde a presença de Deus está, até a tristeza ela salta de alegria. Onde a presença de Deus está, até a tristeza ela salta de alegria. Isso porque a presença de Deus é capaz de preencher o pior vazio, é capaz de preencher o maior vazio, é capaz de preencher todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Por Ele foram feitas todas as coisas e tudo pertence a Ele. Nós pertencemos a Ele, eu pertenço a Ele, você pertence a Ele, nós devemos entender isso. Nós devemos entender que somos dele, por sermos dele, temos que aprender com ele, temos que viver com ele, temos que estar com ele, porque longe dele não há vida. É como se fosse aquele exemplo, um peixe fora d'água. Ou seja, o peixe só tem vivência enquanto está na água, todavia quando é tirado da água, então como é que ele vai viver se ele foi feito para estar lá? Da mesma forma é o homem para com Deus. O homem só vai viver quando ele entender que tem que estar com o Senhor, e não somente um pouquinho, mas por completo. Porque tem pessoas que se entregam apenas um pouco, mas tem pessoas que se entregam por completo. Tem pessoas que se entregam apenas um pedaço, mas tem pessoas que entendem o quão necessitam de Deus e se entregam por completo. Tem pessoas que dizem: eis-me aqui, Senhor, estou aqui, usa-me a mim. Tem pessoas que se entregam ao Senhor por completo, porque entenderam que sem o Senhor não é nada. O ser humano ele é tão falho que às vezes ele faz como Pedro estava fazendo aqui com o Senhor. Pedro dizendo: Senhor, mestre, Senhor, ausenta-te de mim. Ausenta de mim, ou seja, eu não sou digno de estar perto de ti, eu não sou digno de estar com o Senhor. Ele diz no versículo 8, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro não estava nem mesmo sabendo o que estava pedindo. Pedro ele não estava sabendo o que ele estava pedindo, porque aqui ele estava pedindo que o Senhor se afastasse dele, porque ele se reconheceu como miserável. Ele se reconhece ali como um miserável ao ponto de nem querer aquele que é santo perto dele, porque não se achava mais digno, só porque começou a duvidar da palavra do Senhor.
Mal sabia ele que aquele homem a quem estava próximo dele ia mudar toda a vida dele, iria mudar toda a sua história, iria fazer com que Pedro fosse lembrado para toda a eternidade, iria fazer com que a vida de Pedro fosse totalmente transformada ao ponto em que lá na frente ele iria ser chamado de pastor. Nós não sabemos o agir de Deus, nós não compreendemos, mas nós apenas vivemos, e quando demos fé ou percebemos, logo estamos centralizados na vontade do Senhor. Logo estamos vivendo a vontade do Senhor. E podemos nos indagar como foi que aconteceu isso tão depressa, como foi que aconteceu isso, como foi que aconteceu essa mudança toda. E nós compreendemos que o agir de Deus, ele é perfeito, ele é maravilhoso. O agir de Deus, ele é tremendo. O agir de Deus, ele é fantástico. O agir de Deus é impressionante. Deus, ele é aquele que transforma histórias. Deus, ele é aquele que muda situações. Deus, ele é aquele que transforma a água no vinho. Deus, ele é aquele que é capaz de fazer todas as coisas acontecer a partir do momento em que o homem resolve entregar a sua vida por completo. Quando o homem resolve entregar a sua vida por completo ao Senhor, então ele começa a trabalhar no homem de tal maneira que nem mesmo o homem vai se reconhecer. Nem mesmo o homem vai se reconhecer, porque quando se der de conta, vai perceber que o Senhor já mudou, vai perceber que o Senhor já restaurou, vai perceber que o Senhor já transformou, porque assim é o agir de Deus. Deus chama, Deus transforma, Deus capacita, Deus faz um novo ser, uma nova criatura, para que assim possamos provar a boa, provar a agradável, a perfeita vontade do Senhor, possamos provar quão maravilhosa é a vontade do Senhor. Por isso é necessário deixarmos tudo o que tivermos para deixar apenas para fazer a vontade do nosso Senhor, apenas para fazer a vontade do nosso Deus. Jesus, ele deixou claro: se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, venha após mim e siga-me. Ele deixou claro: se alguém quiser, você não é obrigado a seguir ao Senhor Jesus, mas você é obrigado a saber que tem escolhas, se você quer ou se você não quer. Se você não quiser, então para um mau caminho você vai, para um caminho de morte, de destruição, de fim eterno. Todavia, se você escolhe o seguir, você vai entender que vai ter que deixar muitas coisas. Mas, enquanto mais você deixar aqui na terra, mais será recompensado nos céus. Enquanto mais você deixar aqui embaixo, mais você será recompensado em cima. Enquanto mais você deixar aqui embaixo, mais ainda será recompensado lá em cima. Tem pessoas que não conseguem deixar aqui embaixo porque não conseguem acreditar lá em cima. Tem muitas pessoas que vivem para a terra, outras vivem para os céus. Tem muitas pessoas que vivem na terra, mas vivem para os céus, para o reino. E tem pessoas que têm a oportunidade de assim fazer a mesma coisa, só que preferem então não fazer. E por não fazer, acaba então nem mesmo sabendo caminhar, nem mesmo sabendo para onde vai, nem mesmo sabendo o que deve fazer, nem mesmo sabendo como deve agir. Porque não conheceram ainda o caminho. Porque no dia em que conhecerem o caminho, vão saber para onde estão indo. Tomé ainda não conhecia o caminho, mas quando ele passou a conhecer, quando ele ouviu Jesus dizendo: olha, eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé ali ouviu que Jesus era o caminho, o único caminho que se devia seguir, que se deve seguir, o único caminho que nos leva à perfeição,
o único caminho que nos traz consolação, o único caminho que nos traz esperança, o único caminho que faz com que sejamos cheios da sua presença, o único caminho que nos leva ao Pai, o único caminho que faz com que possamos nos aproximar do Pai novamente depois de termos nos afastado, o único caminho que é capaz de fazer com que nós tenhamos novamente uma reconciliação com o Pai. Este é o caminho que nos leva à melhor coisa, ou melhor dizendo, a melhor pessoa, ao nosso Senhor, ao nosso Pai, ao nosso Salvador, ao nosso Mestre, ao nosso Consolador, ao nosso Rei, ao nosso Papai do céu. Jesus, ele é o único que pode fazer isso. Ele é o único que pode nos dar a vida que nós precisamos. Sem ele, nós nada podemos fazer. Sem ele, nós não sabemos para onde ir. Em João, capítulo de número 15, Jesus ele fala algo muito interessante no versículo de número 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Realmente, sem ele nós nada podemos fazer. Nós mal sabemos para onde vamos, ou o que fazemos, ou por que estamos vivos, ou então qual o propósito de nossa vida, ou então por que estamos aqui. Ou seja, começa a se indagar muitas coisas no nosso coração, mas nós, quando estamos nele, então ele vai responder todas as nossas dúvidas. Vai fazer com que a paz seja colocada em nosso interior ao ponto em que nós não venhamos ter uma aflição que nos faça desesperar. Certo que o próprio Senhor disse, no mundo vocês vão passar aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele diz que nele encontraríamos a paz que tanto precisamos, a paz que tanto necessitamos. Essa paz que muitos buscam e não encontram, porque ainda não buscam no Senhor, ou de coração no Senhor. Porque quando resolvem buscar de todo o coração, então verdadeiramente vão encontrar. Quando uma pessoa decide buscar ao Senhor de todo o coração, então ela vai encontrar o Senhor, ela vai estar pertinho do Senhor, ela vai ter intimidade com o Senhor, ela vai estar aqui com o Senhor. E por onde ela andar, ela vai exibir o nome de Cristo, ela vai proclamar ao nome do Senhor, porque quem conhece ao Senhor não fica calado. Quem conhece ao Senhor quer apresentar o Senhor aonde chegar para o mundo todo, porque sabe que o Senhor é capaz de fazer maravilhas, sabe que o Senhor é capaz de fazer coisas grandiosas, coisas tremendas, coisas que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram. Ele é capaz de fazer milagres, ele é capaz de fazer o impossível acontecer, porque a própria palavra diz, para Deus todas as coisas são possíveis, para Deus nada é impossível. É acreditar no Senhor até mesmo no pior momento, é acreditar no Senhor em meio a situações difíceis, é acreditar no Senhor em meio a qualquer situação da qual possa querer te derrubar, te destruir. É acreditar no Senhor, porque quem acredita no Senhor, quem confia no Senhor, quem deposita a sua confiança no Senhor, é comparado ao Monte Sião. Não vai se abalar, mas vai permanecer firme para sempre. Vai permanecer no Senhor, vai permanecer com o Senhor, vai permanecer ajudando, por amor ao Senhor, por amor às almas, porque tem um detalhe muito valioso em meio a isso. Todos aqueles que se aproximam do Senhor, o Senhor os ensina a amar as almas. O Senhor ensina a perdoar, o Senhor ensina a ter misericórdia,
O Senhor ensina a ter paz, o Senhor ensina a ter paciência, o Senhor ensina a saber lidar em cada situação, o Senhor ensina todas as coisas que forem necessárias para que aqueles que estão com Ele venham entender que o amor é o elo perfeito, o qual faz acontecer coisas maravilhosas. Porque o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso, porque ele entendeu muito bem essa perfeita vontade do Senhor. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 1 em diante, diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Esse é o amor de Deus por nós, um amor perfeito, um amor que é capaz de enviar o seu Filho unigênito para dar a vida por nós, um amor que faz com que, estando nós longe dele, venhamos nos aproximar dele por meio do Filho, aquele que foi morto na cruz, aquele que foi humilhado, aquele que foi cuspido, aquele que foi escarnecido, aquele que foi zombado, aquele que foi rejeitado. Mas aqueles que o aceitaram, aqueles que o reconheceram, aqueles que não o abandonaram, esses também receberam o direito de serem chamados filhos do Deus vivo. Filhos de Deus, aqueles que não negam o nome do Senhor Jesus Cristo, esses recebem o direito de serem chamados também filhos de Deus, e o Senhor não se envergonha de os chamar de irmãos, porque o Senhor assim tem a humildade, ainda que seja perfeito, ainda que seja o Filho de Deus, o próprio Deus, ele não se envergonha de chamar cada um de nós que o aceitamos de irmãos, porque ele é a excelência e humildade, ele é a excelência em exemplo, ele é a excelência em perfeição. O Senhor, ele é aquele que ensina a cada um de nós em tudo que nós precisamos. Não há ser humano sobre a face da terra que não precise da sua ajuda, não há ser humano sobre a face da terra que não precise da sua ajuda. Todos aqueles que rejeitam a ajuda do Senhor, eles sofrerão, eles chorarão e não terão a quem recorrer. Todavia, aqueles que aceitam o Senhor, ainda que chorem, vão ser consolados, ainda que passem injustiça, serão justiçados, ainda que passem aflições, o Senhor vem como consolo, ainda que passem angústia, o Senhor vem como paz, ainda que estejam fracos, o Senhor aparece como força, ainda que estejam cansados, o Senhor aparece como vigor, virtude, para que assim possa ainda caminhar e glorificar ao Senhor, ainda que esteja em momentos de tristezas, vem o Senhor com a sua presença e derrama alegria por todo lugar, para que assim a alegria possa florescer, prevalecer e a pessoa possa engrandecer ao nome do Senhor. Eis a diferença daqueles que servem a Deus, eis a diferença daqueles que estão com Deus. Essas pessoas serão tremendamente abençoadas. Isso porque está entendendo o sentido do porquê está na terra.
está entendendo o sentido de estar aqui embaixo. É o sentido de servir ao Senhor, de aprender em meio a situações ruins, a momentos ruins, depois de ter passado humilhações em sua vida, decepções em sua vida, vai aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Ouça isso. Pessoas que passaram então por abusos, pessoas então que passaram por humilhações desde criança, pessoas que passaram fome, pessoas que quase morreram, pessoas que perderam parentes, pessoas que viram coisas absurdas, coisas horrorosas com os olhos. Essas mesmas o Senhor pode pegar, transformar, e então lá na frente essas mesmas pessoas que passaram tantas coisas ruins possam dizer: eu hoje estou aqui porque o Senhor me ajudou, me sustentou, o Senhor não me abandonou, o Senhor não me rejeitou, não me negou, e hoje eu posso ser força para aqueles que vivem uma situação semelhante à minha, vivem uma situação igualzinha à minha. Da mesma forma que eu venci, você também pode vencer. Da mesma forma que o Senhor mudou a minha vida, o Senhor também pode mudar a sua. Da mesma forma que o Senhor trabalhou em mim, Ele também pode trabalhar em você. Da mesma forma que o Senhor fez todas essas maravilhas por mim, Ele também pode fazer por você. Cabe você acreditar, ainda que seja difícil, ainda que seja quase impossível, mas temos que acreditar, porque a palavra do Senhor diz que tudo é possível para aqueles que creem. Todas as coisas são possíveis para aqueles que creem no nome do Senhor. Lembra ainda de Pedro? Ele não sabia o que estava pedindo. Ele estava pedindo para que o Senhor se ausentasse dele, porque a falha dele fez com que ele olhasse e se reconhecesse cada vez mais como miserável ao pensar que o Senhor não merecia estar perto dele, por ele ser tão imprestável. Mas o Senhor desde ali não o abandonou. O Senhor desde ali resolveu trabalhar e dizer: olha, venha após mim, eu te farei pescador de homens. Venha após mim, eu te farei um instrumento em minhas mãos. Venha após mim, eu te farei grande instrumento em minhas mãos. Foi o que Jesus disse a Pedro. Aprenda, nunca saia da vontade do Senhor. E ainda que cometer uma falha, peça perdão, se arrependa, deixe e volte para os caminhos do Senhor. Porque o Senhor sempre está disposto a receber aqueles que se arrependem e deixam os seus pecados. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem feito maravilhas. Ah, se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Porque o Senhor tem nos sustentado todo esse tempo. Pai, abençoa aqueles que ouviram até aqui. Fazei com que a tua presença desça sobre eles e que eles sejam grandes instrumentos em tuas mãos. Que o Senhor possa, sim, fazer a tua vontade sobre a vida de cada um. Que o teu nome, então, seja glorificado, Senhor. Não se afaste de nós, não se aparte de nós, mas esteja conosco para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém.